Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior. Estamos juntos no dia 26 de novembro de 2022, sábado. E vamos juntos no nosso plano bíblico de leitura anual. Lápis e caneta na mão, vamos sublinhar, vamos anotar, vamos nos aprofundar nos textos bíblicos. E estamos hoje, nesse devocional, vamos nos debruçar no capítulo 8, 9 e 10 da primeira epístola ou carta de Paulo à igreja de Corinto. Fazendo um plano de fundo bem rápido, né? Paulo não escreve na igreja de Corinto, né? Ele não deixa isso anotado dentro da igreja, ele vai vendo e vai escrevendo, não. Ele está em Éfeso, ele recebe uma carta dos líderes da igreja de Corinto, e com isso ele vai admoestar a igreja, vai dar diretrizes, vai repreender, vai mostrar teologicamente doutrina bíblica para a igreja, para os líderes da igreja conseguirem resolver as questões que eles estão enfrentando. No capítulo 7, você já deve ter lido esse texto, nós estamos no 8, né? Versículo 1, Paulo vai deixar claro isso. Quanto ao que me escrevestes, ele recebeu, né? Eles escreveram para Paulo todas as reclamações, todas as dificuldades, todas as heresias, tudo que estava sendo adentrando, né, ao seio da igreja, Paulo vai escrever sobre isso. Está lá no capítulo 7, versículo 1. Isso deixa claro que Paulo recebe isso e vai escrever essa primeira epístola, a primeira carta para a igreja. Ele está em Éfeso, isso foi mais ou menos 56 anos depois de Cristo, né? Depois da morte e ascensão de Cristo. E naquele tempo, a igreja de Corinto enfrentava muitas questões, é uma igreja muito intelectualizada, com muito conhecimento. E aí, querido, se você não tiver conhecimento, você é muito fácil enganado. Os próprios líderes são enganados porque os membros que estavam dentro daquela igreja tinham um nível intelectual muito grande. E aí você fica meio sem saber o que responder. E aí eles foram a Paulo. Paulo, me ajuda aqui, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Lá tinha naquele tempo a deusa Afrodite, que era um templo, né? Eles adoravam Afrodite, que isso trazia para dentro da igreja prostituição, culto ao deus Apolo, né? Que focava na masculinidade, no culto ao masculino, né? Ao corpo masculino. Isso induzia a sociedade, aos homens, ao homossexualismo. Então, assim, eram muitas questões que a igreja estava enfrentando. Então, esse é o pano de fundo, é o contexto do que Paulo está enfrentando bem rapidamente, né? E aí, no capítulo 8, eu quero que você sublinhe aqui o versículo 6, que diz assim, ó, todavia, para nós há um só Deus. Esquece Afrodite, esquece Apolo, esquece todos os outros deuses. Você poderia entrar um pouco mais na história, que é a minha área de atuação. Paulo, quando andava na Grécia, era um deus praticamente para cada um. Era tantos deuses que influenciavam a sociedade que isso acabava entrando dentro da igreja. Paulo vai ter que admoestar, a gente vai ter que falar, vai ter que confrontar, porque o evangelho é isso. Aí Paulo fala assim, ó, versículo 6, capítulo 8, sublinha aí, ó. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Isso já traz uma estrutura sólida. Só existe um e eu existo para ele. Esquece os outros, só existe um. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Marcou aí? Sublinhou aí? O capítulo 8, ele é bem denso, e o capítulo 9 também é um capítulo que eu teria que ter mais tempo, porque é de suma importância. Leia com atenção, com calma. Qualquer dúvida você pode me procurar na Igreja Nova Vida de Piedade, eu estou sempre ali. Então você me procure, porque é um capítulo muito denso para falarmos sobre questões de... O pastor, o líder, ele tem direito a receber recursos da igreja, viver em relação a isso, viver recebendo recursos, seu salário. Na minha humilde opinião, eu acho que todo trabalhador é digno do seu salário. De tudo que eu já me debrucei nas escrituras, é digno sim. O pastor, o bispo, o líder episcopal, o líder de uma igreja receber seus recursos. Se ele abriu mão da sua vida profissional, abriu mão do seu sonho, provavelmente, de ser um advogado, médico, psicólogo, engenheiro, para se dedicar ao ministério, eu acho que ele é digno sim de receber proventos para custear a sua vida, a sua família. E aqui no capítulo 9 vai falar e vai abordar algumas coisas, por provavelmente a igreja estava sendo confrontada em relação a isso,
os líderes apontaram para Paulo e Paulo traz esse capítulo 9, essa parte da carta, né, falando sobre isso. Um versículo que eu queria que você marcasse no capítulo 9 é o versículo 26. E aqui ele vai apontar para uma coisa que, para mim, todo cristão tem que ter esse foco. Não sei se você já viu aquele filme Rock e vê ele correndo na rua, dando soco com foco, está treinando para sua revanche. Aí ele fala assim, assim como também eu não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então, assim, está falando sobre, no versículo 25, ele está falando sobre o atleta, né, que tem um foco, que tem um objetivo. Nós, cristãos, precisamos ter foco, ter objetivo. Temos que ter meta. Ele fala assim, assim como também eu, não sem meta. Ele tem uma meta, ele tem Cristo, o alvo dele é Cristo. Ele vai falar isso lá em Filipenses. Prossigo para o alvo. Nós precisamos ter meta, ter alvo, e o nosso alvo é Cristo. Versículo 26. E para terminar, capítulo 10, eu quero que você sublinhe aí, ó, versículo 6, versículo 7, versículo 8 ao versículo 8. E não pratiqueis imoralidade. Tá de novo, ó. Lembra que eu falei da deusa Afrodite, do deus Apolo, que influenciavam a sociedade com moralidade, com imoralidade, levando o povo à homossexualidade, questões de carnalidade. A carta de Paulo ao Corinto, a igreja de Corinto é muito cheia disso, porque era uma igreja muito influenciada por essas questões carnais. Aí ele fala, nem murmureis, não ponhais o Senhor à prova, versículos 8, 9 e 10. Versículo 11, eu quero que você sublinhe também. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo. Você vai ler que ele está falando, ó, as pessoas que murmuraram, as pessoas que poram o Senhor à prova, as pessoas que praticaram a imoralidade sofreram, Deus trouxe juízo. Irmão, nós estamos falando de Paulo orientando a igreja de Corinto no período da graça. Tá bom? No período da graça. É Deus falando para a igreja, olha, se você for ficar nessa vida de murmuração, sobrevirá questões sobre a sua vida. Você planta murmuração, você vai colher. Você planta por Deus à prova, você vai colher. Você planta imoralidade, você vai colher. Aí ele diz aqui, ó, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo. Ele está escrevendo, mostrando como Israel. Se você ler o capítulo 10, você vai ver que está sinalizando para Israel. Ei, judeus, irmãos, gentios de Corinto, ó, Israel viveu isso e sobreveio sobre eles castigo. Aí ele fala aqui, ó, versículo 11, essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Ele se coloca nesse processo. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, seja que não caia. Veja que não caia. Versículo 12. Aí aqui eu finalizo o devocional, que é a graça, é a esperança, né? Ele fala assim, por mais que você esteja enfrentando tribulações e guerras, ele vai falar assim, ó, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não é Deus que está provando vocês, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Tudo que vem sobre nós está sobre as nossas forças. Nós temos forças para vencer. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que os possas suportar. Não há desculpa. Tudo que vem, a tentação do dinheiro, a tentação do adultério, a tentação do pecado, a tentação de você desobedecer, o que vem sobre você não é além das suas forças. Nós temos forças para suportar, para aguentar. E nelas, Deus dá o escape aqui, ó. Vos proverá livramento. Juntamente com a tentação, quando você for tentado, quando vier a dificuldade, Deus vai enviar o livramento. É você que tem que estar ligado nele para você se apegar à mão do livramento. Usando uma analogia, ele vai estender a mão, ei, sai daí. Isso aí é para você cair, é um laço do passarinheiro, vem para cá. Deus envia o escape, Deus envia o socorro, Deus envia o livramento. Tenha um ótimo dia. E eu quero terminar com o versículo 23, já estava esquecendo, ó. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Deus te abençoe, graça e paz.